Teorias, teorias e teorias sobre a reforma tributária. Vamos tentar descobrir, né, o que virá pela frente. Acompanha. Pessoal, um dos pontos positivos que a gente pode falar sobre a reforma tributária, principalmente impactando para o produtor rural, que é o objetivo do nosso canal, e o objetivo do que a gente trabalha há muitos anos, realmente é de você estipular uma legislação única para o Brasil. Porque a gente se depara com muitos produtores falando, puxa, aqui no meu estado é assim, assado que funciona. Aqui é assado, como é que eu faço aqui, como é que eu faço lá? o ICMS ele é um imposto muito complexo, né? E essa complexidade dele, depois de muitos anos, foi aumentando, conforme cada estado da federação teve sempre a sua própria legislação e seus meandros. É fácil a gente falar sobre o ICMS porque ele é muito comum, ele é muito fácil da gente lidar e é muito fácil vocês entenderem porque toda vez que a gente fala aqui do ICMS, a gente fala para o produtor do estado de São Paulo, para o produtor do estado de São Paulo. Porque a gente tinha uma brincadeira no escritório que era bem real de que o ICMS não atravessa a fronteira. Então essa era a máxima. Com a reforma tributária, essa vai deixar de ser a máxima. Porque a gente vai tratar do ICMS nacional, né? A gente vai tratar de uma legislação que vai trabalhar com esse imposto de forma nacional, evitando assim muitos problemas que a gente tinha, a guerra fiscal, que é muito dita. E o que é essa guerra fiscal? Ou seja, essa guerra fiscal fazia com que o estado de São Paulo pudesse dar um benefício para o produtor rural, como a recuperação do ICMS, e o estado de Minas, aqui do lado, não dava esse mesmo benefício para o produtor rural. Com a reforma tributária, a gente vai tratar de uma legislação única, ou seja, o que a gente falar aqui para vocês não vai ser mais só do estado de São Paulo, a gente vai estar falando do ICMS de forma nacional. E é isso que, por um lado, facilitou. Quer dizer, facilitou assim, na teoria, né? Vamos voltar ao título a chamada do vídeo. Na teoria vai facilitar. Então, na teoria, a gente vai conseguir conversar sobre uma legislação nacional. Só que isso traz problemas. Quais são os problemas que isso traz? Para você unificar uma legislação nacional, você vai levar em consideração qual legislação? A legislação do estado de São Paulo? A legislação de Minas, Paraná? Quais são os sistemas que vão dar conta disso? Eu estou falando sistema mesmo. Quem vai produzir esse sistema? Qual é a mão de obra? Qual é a parte de tecnologia da informação aí atrás aí, que vai produzir todos esses sistemas para que vá controlar o Brasil inteiro? Quem vai fiscalizar? Ou seja, os fiscais estaduais vão até onde em relação ao que está sendo feito dentro do estado dele? Porque uma das coisas que mudaram com a reforma tributária é que o tributo em si, ele vai para o local de destino do consumo. Então, se é produzido em São Paulo e vendido para Minas, esse imposto vai para o governo de Minas. Então, o fiscal daqui vai fiscalizar isso, sendo que ele não vai ganhar R$1 com essa história? Será? Não, tropinha. Que o Estado não vai ganhar R$1 com essa história. Então, assim, a gente fala, é um benefício tratar de uma legislação única, por isso que a gente falou que a gente ia falar do ponto positivo da reforma, mas ele, ao mesmo tempo, traz uma preocupação pra gente, porque tem muita coisa ainda que precisa ser dito como vai acontecer. A gente acompanhando as diversas reportagens, eu achei uma máxima, assim, um economista dizendo: bom, a gente vai ter que reunir prefeitos e governadores do Brasil todo para decidir alguma coisa e eles vão ter voto único. Onde que a gente vai fazer essa reunião? Vai ter que ser no Maracanã, né? Para colocar todos os prefeitos e todos os governadores para eles poderem votar sobre algo. Isso é uma coisa que não foi dita. E como que vai ser, né? Então, são pontos muito positivos tratar de uma legislação única, mas a gente fala aqui da teoria porque falta ainda dizer como isso vai ser feito, né? Uma das coisas que remete à reforma é a questão da contabilidade do produtor rural. Eles estipularam que acima de 3 milhões e 600 anual, tá, de faturamento, o produtor rural ele vai ser obrigado a aderir ao IVA, a ser contribuinte do IVA. Se ele for obrigatório para ele atender, né, essa legislação, ele vai ser obrigado a fazer essa contabilidade mensal. Aí o pessoal pergunta pra gente, mas que contabilidade mensal? Não sei. Ninguém sabe, né? E esse, assim, é um ponto. A gente tem outro ponto aí que foi muito dito e que a gente precisa dizer para os produtores. Ah, você vai ter a cesta básica zerada de tributos. A gente sabe o que significa isso. A gente sabe
que o produto final não vai ter imposto. Mas a gente sabe que para o arroz chegar na prateleira do supermercado zerado, ele tem toda uma cadeia antes disso. Ele precisou de insumos, de defensivos, de tudo para ser produzido. E esses produtos vão ser isentos também? Porque senão o que vai acontecer é que o arroz vai sair mais caro da fazenda. Então, assim, a gente tem algumas preocupações e a gente sabe que tá tudo muito na teoria. Então, o que a gente quer falar para vocês é a reforma tributária, ela trouxe pontos positivos, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem muito ainda o que discutir de como será feito para depois só a gente poder falar, foi bacana, ou a gente vai falar, Olha, não foi tão bacana assim. fica difícil a gente falar isso agora. Aí vão falar, vocês são contra a reforma tributária. Não, não é isso. A gente sabe da importância da reforma tributária, mas a gente é muito temeroso com a forma como ela está sendo jogada pra gente, né? Porque esse é o ponto. Se você colocar os produtores para serem obrigados a fazerem a contabilidade mensal, qual o tipo de obrigação mensal, qual o tipo de sistema que o cara vai ter que adequar, o que ele vai ter que responder, qual o recolhimento dele, como vai ser, prazo de recolhimento, alíquota. Quais são os produtos da cesta básica que são isentados? São todos os produtos? Então todas as frutas são, tudo que é produzido? Mas então para o produtor rural que produz grama, ele vai ser tributado. O que produz batata vai ser isentado. Então não vai compensar, talvez, eu produzir grama, ou vai compensar porque... Vocês entenderam? Que a gente começa a entrar assim, produtor de planta ornamental. Então vai ser tributado, mas é produtor rural. É claro que, assim, se a gente fosse falar de tudo aqui que a gente teme com a reforma tributária, a gente ficaria horas aqui falando com vocês. E não é essa a ideia. A ideia é trazer um vídeo que desperte só em vocês alguns interesses maiores no que vem pela frente. A gente vai continuar sempre falando com vocês, a gente vai trazer o máximo de informação. Assim que a gente tiver mais informação, porque tratando de reforma a gente também tá nesse ponto. Mas a ideia é falar para vocês que ela trouxe algumas coisas positivas, mas que a gente só vai conseguir concluir se realmente é positivo depois que ela... Com a legislação aprovada em Senado e com as leis complementares feitas, né? Até lá, sinceridade, pessoal, tudo que se fala é o que eu falei aqui, é viagem. A gente vai ficar viajando na maionese, teoria da conspiração, e teorias. De qualquer forma, sempre se tiver alguma alteração, alguma coisa, a gente vai colocar. E uma teoria boa para vocês aplicarem na vida de vocês é se inscrever no canal e acionar o sininho. Porque pode deixar de trazer a teoria e trazer algo prático para a vida de vocês. Obrigada, gente. Obrigado, até a até mais. próxima.